um pouco mais agressiva, porque os tumores ocorrem nos nervos do aparelho auditivo e levam à perda de audição. Agora, a última tipo de neurofibromatose, a schwannomatose, que é o alelo dominante do gene SMARCB1, ela vai causar tumores nas células de Schwann. O que são as células de Schwann? Seu neurônio, ele está nessa conexão aqui. Tem um neurônio aqui na frente, outro neurônio aqui, né? E eles se comunicam entre si. Então, o impulso nervoso vem desse neurônio, passa pelo axônio dele, entra no dendrito desse neurônio, vai até o axônio dele, percorre o axônio dele e vai para o dendrito do outro neurônio. Isso é o caminho que o impulso nervoso faz. Tá? Porém, para que esse impulso nervoso não se perca no meio do caminho, você precisa isolar eletricamente o axônio do neurônio. E quem faz esse isolamento são as células de Schwann. Essa coisa azul aqui é uma célula que cresce se enrolando em volta do axônio do neurônio. Ela enrola mesmo. E daí ela isola eletricamente esse axônio. Crianças recém-nascidas, elas não têm células de Schwann nos seus neurônios motores. Por isso que bebê é tudo meio desconjuntado, meio lerdo, sem coordenação motora. Porque enquanto o impulso está passando aqui bem lentamente, ele pode se perder. A partir do momento que ocorre, né, o isolamento pelas células de Schwann, a coordenação motora fica melhor. Tá? A schwannomatose é tumores acontecendo nessas células de Schwann. E isso acaba prejudicando tanto a coordenação motora, como levando a uma dor neuropática intratável. Então a pessoa vai sentir dores pelo corpo pelo resto da vida. Esse é o caso mais grave da neurofibromatose. Ok? No entanto, os 3 casos estão ligados à condição dominante. Certo? À condição dominante. Aqui é o alelo dominante, aqui é outro alelo dominante, aqui é outro alelo dominante. Ok? Perguntas? Não. Eu preciso que vocês entendam conceitos aqui. Os exemplos das doenças é só para vocês visualizarem. Ok? Mais alguma dúvida? Não? Então, beleza. A outra doença de caráter dominante que a gente vai ver aqui é chamada doença de Huntington. Ela é uma doença degenerativa do sistema nervoso, o que significa que ela causa a morte de neurônios. Nos estágios iniciais, isso acaba causando uma alteração de humor e das capacidades mentais. E nos outros estágios, falta de coordenação, problemas de equilíbrio, e nos estágios avançados, demência e perda da capacidade de movimento e espasmos corporais. Tá? Essa doença, ela tem caráter dominante, ou seja, significa que indivíduos com alelo dominante vão ter 50% de chance de transmitir elas para os filhos, certo? O gene afetado é o gene HTT, e ele é afetado quando o número de códon CAG presente na sequência desse gene ultrapassa 27. Acima de 27 cópias do CAG, a doença tem penetrância e começa a se manifestar. Ok? Peraí, gente, deixa eu desligar meu celular aqui que ele tá apitando. Ok? Não? Tá, então vamos voltar aqui. Lembra da genética, quando eu falei para vocês do gene? O que é um gene? O gene é uma sequência de códons.
Códon são repetições de 3 letras do código genético. Lembra? Timina, citosina, guanina, um aminoácido. Guanina, citosina, adenina, outro aminoácido. Timina, 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 outro aminoácido. Lembra disso? Sim? Ok. Pode acontecer, o gene HTT, ele vai ter uma parte dele que ele vai começar a repetir o códon CAG. Tá? Então começa a ter CAG, CAG. Esse códon vai se repetindo várias vezes em sequência. Várias vezes. Esse códon, o mesmo aminoácido. Se essa repetição é menor que 27 vezes, o alelo dominante vai gerar a proteína, mas essa proteína não vai causar problema nenhum para a pessoa. Tá? Agora, se o alelo, por uma mutação que seja, ou um erro de replicação, ele começa a acumular cópias extras do CAG acima de 27, aí o indivíduo começa a ter a morte de neurônios. Ok? Deu para entender? Ok. A herança autossômica excessiva, no entanto, é o contrário da dominante e é as doenças mendelianas ou monogênicas que a gente viu. Aquelas doenças que respeitam a probabilidade de 3 para 1 que o Mendel colocou. Então, você tendo, né, um casal azão-azinho, azão-azinho, eles têm, aqui está errado, tá? Aqui é azão-azão. Eles têm 25% de chance de ter um filho monozigótico dominante, 25% de chance de ter um filho heterozigoto, perdão, 50% de chance de ter um filho heterozigoto e 25% de chance de ter um filho monozigótico recessivo. E nesse caso, como é uma doença autossômica recessiva, ela precisa ter 2 cópias do alelo para se manifestar. Ou seja, 3 chances em filhos normais para uma chance de filho afetado. 3 para 1. É o padrão monogênico mendeliano. Tá? Então, as doenças autossômicas recessivas, elas são mendelianas. Elas são mais raras de acontecer do que as doenças dominantes. Por quê? A dominante, você precisa, como a gente viu aqui, de apenas um alelo. Um alelo dominante já causa doença. Agora, aqui, tem que juntar 2 alelos recessivos do mesmo indivíduo para ele ter a doença. Então, olha só, nosso casal azão-azinho. Eles tiveram um filho heterozigoto, que herdou um azão de um dos pais, um azinho de um dos pais, outro filho heterozigoto, que herdou um azão de um dos pais, um azinho de outro pai, uma filha monozigótica, que herdou um azinho do pai e um azinho do outro, e, portanto, como ela herdou 2 alelos recessivos, ela manifesta a condição deles, que é a doença, e outro filho heterozigoto, que herdou o azinho de um pai, o azinho do outro, e não herda a doença, ele não manifesta. Essa filha monozigótica recessiva, ela teve filhos com um azão-azinho. E aí, teve 2 filhos heterozigóticos sem a doença, uma filha monozigótica com a doença. Ok? Então percebam que a primeira geração, ela respeitou a proporção de 3 para 1 do Mendel. 3 filhos normais para uma filha afetada. A proporção é a mesma para homens e mulheres, porque não é relacionado à herança sexual. Deu para entender?
Ok. Um exemplo de doença autossômica recessiva é o albinismo, né? Também chamado de acromia, acromasia ou acromatose. Albinismo é a ausência da enzima tirosinase, sintetizada aí, né, pelo gene TYR. O que essa enzima faz? Ela é um sinalizador químico de que sua célula precisa produzir melanina. Assim, se não tem a tirosinase, seu corpo não produz melanina. E o resultado é o albinismo. Pessoas albinas vão ter a pele rosa. Por que a pele delas é rosa? Porque a pele delas não tem nenhum traço de melanina e toda a luz do sol que bater na pele dela vai ultrapassar, vai chegar até os vasos sanguíneos e vai refletir de volta. Daí, como o sangue é vermelho, a pele fica com uma cor rosada. Essas pessoas também têm os olhos vermelhos. Por quê? Porque falta melanina na íris. A cor da nossa íris, ser mais escura ou mais clara, tem a ver com a quantidade de melanina que nosso corpo está produzindo. Tá? Pessoas albinas não produzem melanina. Resultado, a íris é transparente. A luz do sol entra, bate lá atrás na retina e volta, né? Não, elas não produzem nada. Zero melanina. Ok? E volta deixando o olho vermelho. A mesma coisa com pelo. Cor de cabelo, cor de barba, cor de pelo pelo corpo é pela melanina. Quem tem cabelo escuro tem mais melanina produzida no cabelo. Quem tem cabelo claro tem menos melanina. Agora, se você não produz nenhum tipo de melanina, seu pelo fica na cor natural dele, que é branca. Tá? Então, albinismo é a ausência da produção de melanina. Ok? Outros problemas associados com o albinismo está a fotofobia, né? Então a pessoa não aguenta a luz muito forte, o nistagmo, que é o olho ficar vibrando e piscando aleatoriamente, e o astigmatismo, né? Dificuldades de enxergar, ok? E claro, pais albinos têm a genética recessiva, então eles podem passar isso para os filhos, desde que o outro pai também tenha o alelo recessivo para o albinismo, ok? Outra doença relacionada com o caráter com alelos recessivos é a chamada galactosemia. Galactosemia é a deficiência em metabolizar galactose. O que é galactose? Galactose é uma proteína. Tá? A a digestão da lactose, a lactose todo mundo conhece, porque a intolerância à lactose é amplamente difundida, né? Todo mundo conhece alguém ou tem intolerância à lactose. Então, quando você bebe leite, seu leite cai no seu organismo, você vai ter uma enzima chamada lactase, que vai agir sobre a lactose, quebrando ela em duas proteínas diferentes, glucose e galactose, que vão ter enzimas específicas para digerir elas até chegar na menor proteína possível, que é a glicose. Tá? Quem digere a galactose é a galactase. A galactosemia é uma falha em produzir galactase. Como resultado, o indivíduo não digere galactose. Ok? Ele até consegue digerir a lactose, mas ele não consegue digerir o produto da lactose, que é a galactose. Enquanto a lactose é uma proteína grande, que ela não é digerida, ela vai expulsa, dá um pouco de diarreia, dor de cabeça e tudo bem, né? Mas a galactose não, ela é pequena o suficiente para se acumular na corrente sanguínea e gerar hepatomegalia, ou seja, o fígado fica inchado, cirrose, falha renal, catarata, hipoglicemia, porque a pessoa não absorve açúcar, letargia, porque ela está perdendo energia, dano cerebral e até falha ovariana. Tá? Se você eliminar a lactose da dieta, não dá isso aqui, porque você não vai ter galactose vindo de nenhum outro lugar. Ok? Galactose vem da lactose. Exatamente. A Patrícia deu um exemplo aqui que é a importância disso aqui, né?
a 75% das crianças morrem antes de completar 1 ano de vida. Tá? Por quê? Porque o alimento de criança até os 2 anos é leite materno. E ela não vai digerir, ela até pode digerir a lactose, mas ela não digere a galactose. Entendeu? Então, é muito difícil você cuidar, você manter viva uma criança que tem galactose. Por quê? A galactosemia, porque ela não vai digerir a galactose, que é produto da única alimentação que ela tem, que é a alimentação por leite. Tá? Mesmo com tratamento, né, o tratamento envolve eliminar a lactose da dieta, o indivíduo que sobrevive, ele não recebeu os cuidados maternos do leite, e isso acaba implicando em problemas relacionados ao desenvolvimento cognitivo, como dificuldade de fala, problemas neurológicos e problemas de aprendizado. Eu não sei se tem um teste para isso, tá? Mas a condição da galactosemia, ela não é tão frequente assim, tá? Especialmente por ser uma condição recessiva. Ok? Até onde eu sei não tem, porque é uma condição recessiva. Então, ele não aparece com tanta frequência que justifique, né, um teste desse. O que é estranho, né? Porque a fenilcetonúria, ela tem o teste do pezinho que indica, né? Então, a fenilcetonúria tem o teste do pezinho. A fenilcetonúria é outra doença de caráter recessivo, né? Então, você tem os 2 alelos para ser detectado, né? E ela é uma falha na enzima fenilanina. Então, há defeitos na produção dessa enzima que afetam a produção de tirosina, tá? Essa enzima, sendo prejudicada, ela acaba causando déficit cognitivo, atraso no desenvolvimento locomotor, convulsões, hiperatividade, tremor e macrocefalia. Tá? Daí a importância de você descobrir isso pelo teste do pezinho. Né? O tratamento ele envolve descobrir isso o mais cedo possível, e por isso que a gente faz o teste do pezinho. Né? Se descobrindo cedo, você pode tratar isso com uma suplementação de enzimas que vão reduzir, né, os problemas causados pela fenilcetonúria. Tá? Então, ela também é aí uma doença de caráter recessivo. Ok? Ficou claro isso aqui, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Algo que precise repetir? Eu acredito que é por causa da fenilcetonúria, mas eu não estou muito com certeza disso não, Vinícius. Se alguém puder confirmar e depois falar para a gente aí, tá? Professor, Oi. quando uma pessoa tem problema com a galactose, como você falou, a alergia do leite, aquele leite de soja, ele pode ser substituído, não é? Pode. Você E pode pode, substituir outros tipos isso, de leite que não tem lactose. isso, mas pode, resolvendo essa parte desse problema, significa que essa pessoa vai também ter esses problemas aqui embaixo, neurológicos, aprendizado, Uhum. ou não? Sim? Porque esses problemas não estão ligados com a fase adulta. Eles estão ligados com a Ah, deficiência alimentar durante a fase de amamentação, entendeu? en- O leite dos mamíferos, ele é um alimento altamente especializado para o desenvolvimento do filhote daquele mamífero, entendeu? Então, assim, o leite de humano, ele é feito para que filhotes de humanos bebam e se desenvolvam bem. O que ele tem? Ele tem hormônio na medida certa, anticorpos, proteína, gordura, tudo que é necessário para aquele humano se sim, desenvolver normalmente, tá? Falhas entendi. em amamentar vai causar, é o que causa esses problemas aqui, entendeu? Entendi. Tá bom, professor, obrigada. Então, mas provavelmente, Patrícia, ele deve estar tendo um acompanhamento muito grande de fonoaudiologia, terapia.
fisioterapia por quê? Porque ele tem, todos esses, ele tem esses problemas aí, né? Que, justamente porque o leite de soja, ele nem é um leite de verdade, né? Ele vai ter ali proteína, mas ele não vai ter, por exemplo, os anticorpos que a mãe passaria, ou os hormônios que a mãe passaria, que são, às vezes, nessa fase da amamentação, a única fonte da criança para conseguir essas coisas, né? Mesmo substituindo com leite de outros animais, vai dar a mesma coisa, porque leite de vaca é feito para bezerro bebê. Leite de cabra é feito para cabrito bebê, né? Então, a gente bebe como suplementação alimentar por uma questão cultural evolutiva, mas não é uma alimentação adequada para um filhote nosso. Vai sim. Dependendo da fase que você corta a amamentação, vai ter problema sim, tá? O recomendado atualmente pela parte pediátrica é a amamentação pelo menos até os 2 anos, tá? Que é a fase que a própria criança vai buscar desmamar. Ela para de se interessar, ela para de procurar o peito, entendeu? Mas você tem que deixar livre demanda ali, para a criança se amamentar a hora que ela quer, entendeu? Por quê? Porque é necessário para ela, porque do contrário, pode ter alguns problemas de desenvolvimento. Eu acredito que o tempo mínimo é 6 meses, mas o recomendado é até 2 anos, tá? Isso envolve um próprio desenvolvimento cognitivo e emocional, porque a amamentação é um contato uma ligação muito íntima da mãe com o filho, né? Você cortar isso, você pode gerar uma série de problemas emocionais para o adulto depois. Depende de qual fonte, né? Leite materno de outras mulheres, ela vai diminuir esse problema, ok? Porque ele vai ter os hormônios, vai ter os anticorpos ali, ok? O ideal sempre é o leite materno. Nem a fórmula é recomendada, né? A fórmula é uma emergência, tá? Ela não é um substituto adequado. Ok? Então, Thaís, eu não vou falar para você que você tem ou não tem déficit, mas isso daqui que que eu estou falando, ele é baseado não em 1, 2 ou 3 indivíduos, tá? É um range amostral muito grande. Então, o tratamento com esses indivíduos apresenta esses problemas, ok? Pode ter alguém que não foi amamentado e não vai ter esses problemas? Eu não vou falar para você que não pode existir essa pessoa, porque uma carreira de 20 anos em biologia, eu descobri que tem exceção para toda regra, ok? Então, assim, pode ser que você não tenha nenhum déficit, nenhum problema, mesmo não tendo sido amamentada por muito tempo, tá? Mas, o que os trabalhos, os levantamentos, com grandes grupos amostrais representativos apontam é o surgimento de todos esses problemas quando a amamentação não é feita de modo completo, ok? Ela é interrompida muito cedo, ok? Ficou alguma dúvida aqui, pessoal? Tranquilo? Ok, então. Então, isso é o que eu tinha para falar para vocês sobre as doenças autossômicas dominantes e recessivas, né? Agora, nós vamos dar uma olhada nas doenças na herança, né, na verdade, ligada aos cromossomos, não os cromossomos autossômicos, mas os cromossomos sexuais, né, aqueles que determinam o sexo biológico. Então, aqui no lado, nós temos o cariótipo humano, né? Cariótipo é o conjunto de cromossomos que uma pessoa tem. Então, cada ser humano tem 46 cromossomos,
organizados em 23 pares. Desses, 22 são considerados autossômicos, porque os dois cromossomos do par são idênticos em número de genes e comprimento. E o outro par é o cromossomo sexual, que pode ou não ser autossômico. Por que ele pode ou não ser autossômico? Porque no caso do indivíduo XY, ele vai ter um cromossomo X e um cromossomo Y. Mas os dois cromossomos não se pareiam totalmente. Diferente do que acontece com qualquer outro dos 22 cromossomos. No cromossomo XY, o pareamento é apenas entre a porção superior dos dois cromossomos. A porção inferior contém outros genes em posições diferentes que não permite o pareamento entre eles. Então, o cromossomo X com o cromossomo Y possuem pareamento parcial. Eles não formam par total. Tá? Agora, dois cromossomos X vão formar um par total. Eles vão ter pareamento da região superior e pareamento da região inferior. Qual é a consequência disso acontecer? Se você tem uma doença ligada a um alelo presente na parte não pareável do cromossomo X, para indivíduos XY, você vai precisar de apenas um cromossomo X para essa doença se manifestar, independente dela ser dominante ou recessiva. Agora, para indivíduos XX, você precisa que os dois indivíduos, se no caso de uma doença recessiva, que os dois indivíduos apresentem o alelo recessivo nos dois cromossomos. Então, é mais fácil para o indivíduo XY manifestar uma doença de herança ligada ao sexo do que o indivíduo XX. Por quê? Porque ele tem apenas um tipo de cada cromossomo. Enquanto que o XX tem dois. Ocorrendo o pareamento, tem que ter o alelo igual dos dois lados para a doença recessiva se manifestar. Deu para entender? Não é só. Também é por isso. Também é por isso, Regiane. A questão dos parentes de primeiro grau não poderem ter filhos é por questão da endogamia, tá? O que a endogamia faz? O que a endogamia faz? Se você tem indivíduos azão, azinho, azinho, certo? O que vai acontecer se, por exemplo, esses dois filhos tiverem filhos entre si? Eles vão ter quais possibilidades de fenótipo aqui? Vai poder ser azão-azão, azão-azão ou azão-azinho. Vocês perceberam como o monozigótico começou a dominar a distribuição do fenótipo? Nesse caso? Se esses filhos vão continuar nisso aqui, o genótipo heterozigoto ele desaparece da linhagem. E isso faz você perder variabilidade genética. E pior, se for dominante, beleza, dominante vai se manifestar com um ou não. Mas se acontece o contrário e você começa a ter uma fixação do fenótipo monozigótico recessivo, você pode começar a manifestar caracteres prejudiciais para os organismos, entendeu? Ao mesmo tempo que você perde variabilidade genética. Você perde a vantagem do heterozigoto. Ok? É por isso que a endogamia não é recomendada. Porque você vai perder variabilidade genética no processo. Tá? Vamos voltar aqui então. Luiz e Patrícia, vocês não entenderam a questão do pareamento dos cromossomos, é isso? Tá. Lembra quando eu falei para vocês que a gente sempre tem
2 alelos de cada gene? E que cada alelo, cada variação está em um cromossomo diferente? E que esses cromossomos formam pares? Ok. Esses cromossomos que formam pares e são autossômicos, eles vão ter os genes na mesma posição. Os mesmos genes. Alelos diferentes, mas os mesmos genes. Na mesma posição. Agora, quando você tem cromossomos e tamanhos diferentes, como é o caso do X e do Y, a região superior tem os mesmos genes na mesma posição. Mas a região inferior vai ter genes diferentes. E se os genes são diferentes, não há pareamento. Ou seja, esse gene não influencia esse e vice-versa. Ok? Esses genes que não há pareamento estão ligados com a herança do sexo, as características sexuais biológicas. Tá? Se não há pareamento, eles vão agir de forma autônoma. Quer dizer que esses genes aqui vão se manifestar, independente deles serem dominantes ou recessivos, e esses genes aqui vão se manifestar, independente deles serem dominantes ou recessivos. Porque não há pareamento entre eles não se influenciam. Ok? Agora, se os dois cromossomos são X, os mesmos genes que você tem desse lado aqui, você vai ter desse lado aqui. Podem ser variações diferentes, mas elas estão pareadas e, portanto, elas estão se influenciando. Se aqui você tem um dominante e aqui você tem um recessivo, esse dominante impede o recessivo de se manifestar. Para esse recessivo se manifestar, tem que ter um recessivo desse lado aqui também. Se não tem, ele não se manifesta. Agora, aqui em cima, se você tem um recessivo desse lado, não tem nada desse lado que vai impedir ele de se manifestar. E ele se manifesta. Então, para indivíduos XY, é mais fácil manifestar uma doença relacionada ao cromossomo X. Entendeu? Patrícia, sim, esses são os genes que esses são os cromossomos sexuais, tá? Todo mundo entendeu? Dentro de uma população humana, essa diferença entre tamanhos e cromossomos é o que mantém a distribuição entre sexos igual. Então, você vai ter a mesma proporção sempre igual entre indivíduos XX e indivíduos XY. Ela nunca vai estar muito mais X do que XY ou vice-versa. Se você começar uma população com 4 indivíduos XX e um indivíduo XY, em poucas gerações, você atinge o equilíbrio de Fischer. O que é o equilíbrio de Fischer? Você vai ter um número aproximadamente igual de indivíduos com cada um dos fenótipos. Ok? Exatamente. E a mortalidade infantil é maior por quê? A chance dele herdar uma doença recessiva que vai matar ele é muito alta. Entendeu? Como que acontece isso? O que determina o sexo biológico de um ser humano? O que eu vou falar aqui só vale para ser humano, tá? Galinha é outra história, jacaré é outra história. Então, eles nem têm cromossomos sexuais. Nós temos, a nossa espécie tem. Tá? Os indivíduos XY, eles produzem espermatozoides, que são células gaméticas, pequenas, incrivelmente rápidas e móveis,
e muito baratas de serem produzidas. De modo que o indivíduo XY ele aposta em quantidade, não em qualidade. O negócio é produzir a maior quantidade possível de espermatozoide para um deles conseguir fecundar um óvulo e você conseguir fecundar a maior quantidade possível de óvulos ao longo da sua vida. Tá? Essa é a estratégia dos indivíduos evolutiva dos indivíduos XY. Então, a partir de uma o processo de espermatogênese é incrivelmente complexo e a gente não precisa ver ele inteiro aqui. Eu só preciso entender que, a partir de uma célula gamética XY, essa célula se divide em duas células com metade dos cromossomos. Uma vai ter um cromossomo X, a outra vai ter um cromossomo Y, e essa célula Y ela vai duplicar seus cromossomos e vai produzir duas células, dois espermatozoides Y. Enquanto que a célula com cromossomo X vai duplicar seu cromossomo X e produzir dois espermatozoides com cromossomos X. Ok? Então, o homem, o indivíduo XY, para a reprodução, ele pode mandar tanto espermatozoides Y quanto espermatozoides X. O indivíduo XX, no entanto, ele passa pelo mesmo processo, mas ele só tem cromossomo X. Então, ele divide em duas células X, que vão duplicar seus cromossomos e vão gerar 4 células X. Só que dessas 4 células, só uma vai se desenvolver no óvulo. 3 vão dar origem aos glóbulos polares e vão atrofiar. Por que o indivíduo XX aposta só gera uma célula vital? Porque a aposta do indivíduo XX é gastar muita energia numa célula grande, incrivelmente resistente, e que tem todo o maquinário dentro dela, todas as organelas, mitocôndrias e tudo mais, que é preciso para desenvolver o embrião. Ok? Não, Thaís. XY vai produzir 2 espermatozoides Y e 2 espermatozoides X. XX só produz óvulo X. Ok? Cada X, exatamente. Cada X produz 2 espermatozoides X. Desculpa. Eu li errado sua pergunta. É isso mesmo. Tá? Ai, Carolina, eu vou falar uma coisa para você. Essas pesquisas que tentam prever o que vai acontecer na evolução é muito complicado, cara, porque evolução é casual e oportunista, ok? É casual e oportunista, tá? O que significa isso? Significa que eventos fora do controle abrem oportunidades e o indivíduo que tiver dentro em condições de aproveitar essa oportunidade, ele vai se dar bem. Ele vai conseguir se reproduzir e passar a genética dele para frente. A questão aí de você eliminar totalmente o cromossomo Y é a questão de você perder a vantagem da reprodução sexuada, entendeu? Qual que seria a alternativa, né? Você produzir só espermatozoide X e daí você vai aumentar o quê? As chances de mulheres aparecerem com doenças recessivas, entendeu? A ideia de você ter um cromossomo sexual é que você diminui a chance de indivíduos terem doenças recessivas, tá? Porque você aposta na recessividade para o indivíduo mais barato de produzir, que é o indivíduo XY, entendeu? Então, assim, eu sempre leio essas notícias com cautela. Eu li essa ideia da degeneração do cromossomo Y, que ele é um cromossomo mais frágil, isso é verdade, tá? Ele é realmente o cromossomo mais frágil, mas disso aí, para um salto de que, daqui não sei quantos milhões de anos não vai ter mais cromossomo Y, é muito difícil da gente afirmar, tá? É uma tendência? É. Mas, e aí? Quantas espécies a gente conhece que abriram mão da reprodução sexuada? Né? Sei lá, espécie muito simples, né? Então, não sei. Para isso acontecer, para realmente nós estarmos nos livrando do cromossomo Y,
a gente deveria estar vendo aí um aumento de indivíduos XX que produzem gametas espermatozoides. Porque vamos supor que, por exemplo, desapareça o cromossomo Y. Sumiu. Tá? Só produz XX. Ok? Fecunda dá origem ao indivíduo X. O indivíduo X só produz óvulo. Como é que um óvulo vai fecundar outro óvulo? Né? Nós tínhamos que estar vendo o quê? Alguma adaptação aqui que levasse na direção de óvulos se fecundarem. Tá? Coisa que a gente não está vendo. Exatamente. Se sumir o cromossomo Y, você não gera mais indivíduo XY. Você corta a produção de espermatozoides. E daí você não tem como fecundar os óvulos X. Então, assim, é complicado isso, entendeu? É bem complicado, tá? Esse tipo de pesquisa, normalmente, ele é divulgado com manchetes sensacionalistas, mas eu sempre recomendo voltar às fontes originais, os artigos que publicaram isso. Porque, às vezes, isso aí é uma linha do artigo, entendeu? E o autor nem tirou nenhuma conclusão daquilo, tá? Tem sim. O escorpião amarelo, o Titius cerulatus, ele desapareceu completamente o macho da espécie dele. Não tem macho na espécie. Mas as fêmeas se reproduzem por partenogênese. Então, basicamente, os filhotes são clones da mãe. A mãe está lá, deu umidade, alimentação e temperatura adequada, ela lança vários óvulos que duplicam os seus cromossomos e se desenvolvem em filhotes. Só que esses filhotes são clones da mãe. A variabilidade genética do Titius cerulatus é muito baixa. Só que como que ele vence essa questão da baixa variabilidade genética? Uma fêmea produz 500 filhotes por mês. Entendeu? 500 filhotes por mês, alguma coisa ali vai sobreviver. Entendeu? Então, acontece, mas de novo, os organismos que que evoluem para a reprodução assexuada, eles perdem variabilidade genética e eles estão condicionados a um estilo de vida de baixa exigências ambientais, tá? O que é baixa exigência ambiental? Um escorpião amarelo pode passar meses sem comer. Um escorpião amarelo precisa de poucos recursos do ambiente. Um escorpião amarelo exibe cuidado parental mínimo. Um escorpião amarelo realiza canibalismo. O escorpião amarelo se reproduz em grande quantidade. Então, assim, se o ser humano, em algum momento, e eu acho isso muito difícil, porque os vertebrados que estão atualmente, como, por exemplo, nós, que temos principalmente gônadas externas, no caso dos masculinos, é muito difícil fazer essa reversão, tá? Exige uma grande quantidade de mudanças que nós não observamos na sociedade, tá? Exato. Na verdade, o estilo de vida para o qual nós nos adaptamos é o estilo de vida de alto custo energético. Por que ele é de alto custo energético? Bom, começa pelo fato que nós temos um sistema cognitivo altamente desenvolvido, alto grau de encefalização. Nós gastamos muita energia só para que nosso cérebro funcione, tá? Nós temos uma socialização altamente complexa, com várias regras sociais, vários níveis de interação. Isso cobra que a nossa cria precise ter uma infância longa para poder se desenvolver e aprender para viver nessa sociedade. Então não dá para a gente ter muitos filhos de uma vez, porque muitos filhos de uma vez, o gasto energético para cada filho humano ser criado é muito alto. Então você reduz a 1 filho, 2 no máximo, né? E a partir daí, isso já inviabiliza você adotar uma estratégia de um organismo partenogênico, entendeu? 20% de energia total para o cérebro. 20, 25% de energia total para o cérebro. É muito, entendeu? Então, esse estilo de vida que nós adotamos, que na biologia a gente chama de estrategistas K especialistas, ele meio que inviabiliza você ser partenogenético. Entendeu?
Deu para compreender isso aqui? Então, só para a gente encerrar aqui, eu vou falar da herança ligada à herança recessiva ligada ao cromossomo X, tá? Tá. A questão é o seguinte, Thaís, é possível. Porque é difícil, mas é possível. A questão é que uma mulher tem dois óvulos. Oh, caramba. A mulher tem dois ovários, tá? Faz de conta que isso aqui é um útero, tá, gente? A mulher tem dois ovários. Pode acontecer de ela ovular dois óvulos ao mesmo tempo, ok? E nesse caso, cada um vai ser fecundado por um espermatozoide. Pode acontecer dela ovular uma vez, esse óvulo ser fecundado, e no tempo que ele está chegando para se fixar na parede do útero, ela ovula de novo e outro óvulo é fecundado. Pode acontecer, mas é incrivelmente, absurdamente difícil, tá? É assim, cara, sei lá, é muito difícil. É muito difícil de acontecer, tá ok? Mas pode acontecer. Quando a gente fala, quando o pessoal fala para não confiar em tabelinha, é justamente por causa disso. Porque hormônio é uma coisa muito doida, tá? Hormônio é uma coisa muito louca, cara. Você acha que você está entendendo ele, mas você não tá. Porque muita coisa muda, né? Depende do gênio, Ingrid. Gênios monovitelinos é o mesmo óvulo que se separa em dois embriões. Então, é o mesmo óvulo e o mesmo espermatozoide que se separa em dois embriões. Gênios bivitelinos são dois óvulos diferentes fecundados por espermatozoides diferentes. Acontece. Acontece. Porque a genética é totalmente diferente, né? A genética é totalmente diferente. Ok? Pessoal, então só deixa eu entrar aqui na parte de herança recessiva ligada ao X, tá? Que daqui a pouco está encerrando a aula. Mas é basicamente o seguinte: a herança recessiva ligada ao X diz respeito a um alelo recessivo que ocorre na porção não homóloga, ou seja, aquela porção do cromossomo X de baixo, em que não vai haver pareamento com o cromossomo Y, tá? O que isso causa? Né? Se você tem aqui dois cromossomos X, né? Um deles tem o alelo recessivo, mas o outro tem um alelo dominante, o alelo recessivo não vai se manifestar. Se você tem um cromossomo X e um cromossomo Y, e o cromossomo X tem um alelo recessivo, o alelo recessivo vai se manifestar. Então, pode acontecer, quando nós falamos de herança recessiva ligada ao X, da mulher, que é XX, ela ser dominante para o alelo em um X, recessivo para o alelo em outro X. Nesse caso, perceba que a bolinha dela está cortada ao meio. Por quê? Porque ela tem o alelo para a condição, mas ela não manifesta. Ela não manifesta porque o outro X é dominante. Agora, esse homem aqui, ele não tem a condição. Isso significa que o único alelo, o único gene X dele tem um alelo dominante. Porque se fosse o recessivo, ele manifestava a condição. Entenderam? Ok. Esse casal aqui, ó, teve 1, 2, 3, 4, 5 filhos. O primeiro filho deles, a menina, herdou um cromossomo X da mãe e um cromossomo X do pai. O pai, lembra, o homem pode mandar tanto o cromossomo X dele quanto o cromossomo Y. Agora, a mãe só tem a alternativa de mandar uma das versões do X dela. Ok?
Esse X que veio do pai é dominante. O X que veio da mãe podia ser tanto dominante quanto recessivo. E a mãe acabou enviando o X recessivo. Ok? O segundo filho, ele é homem. Então, X, Y. Ele herdou esse X aqui da mãe. Por que ele herdou o X da mãe? Porque o Y dele só pode ter vindo de quem? Do pai. Então, esse X dele aqui veio da mãe. A mãe podia ter enviado o X dominante ou o X recessivo, mas ela mandou o X recessivo. Como não há pareamento entre os dois, ele manifesta a doença, mesmo tendo apenas um alelo recessivo. Então, para homens, a herança recessiva ligada ao X é mais fácil de acontecer a doença. Tá? Esse terceiro filho deles aqui, ó, XY também. Né? Quadradinho, XY. O Y vem do pai. O X vem da mãe. Aqui, por sorte, a mãe passou o dominante, ele não tem a doença. Essa filha aqui é a mesma condição da primeira. O X dela veio do pai e o outro X veio da mãe. Ok? Se a avó materna tem a doença, a neta tem uma chance de ter a doença. Ok? Mas a chance maior sempre é para os filhos homens. Tá? Esse último aqui, ó, ela herdou o X dominante do pai e o X dominante da mãe. Nesse caso, ela não tem chance nenhuma de passar a doença para os filhos dela. Ok? Esse casal aqui, ó, XY, ele tem a doença, a esposa dele não tem a doença. Então a gente pode dizer, pelo menos, que ela é X, um X dela é dominante e o outro X é dominante também, porque ela não tem nenhum traço da doença. Eles tiveram 1, 2, 3 filhos. Primeiro filho herdou o Y do pai, e como a mãe só tem o X dominante, ela mandou um X dominante para ele, então ele não vai ter a doença. Segundo filho, homem também, herdou o Y do pai, a outra opção é um X dominante. E a filha herdou o X do pai, que é o X recessivo, e o X dominante da mãe. O que significa? Significa que essa filha tem chance de passar a doença dela para um dos filhos. Que foi o que aconteceu? Ela teve filhos com um homem XY sem a doença. Então, portanto, o X desse homem é dominante. Primeiro filho do casal herdou o Y do pai e o X recessivo da mãe. E ele apresenta a doença. O outro herdou o X dominante da mãe e o Y do pai. Ok? Para a filha manifestar a doença, no caso, o pai teria que ter a doença, o pai teria que ter X recessivo Y e ter filhos com uma mãe que tivesse pelo menos um dos X recessivo. Ok? Por quê? Porque daí a filha ia herdar o X recessivo do pai e poderia herdar o X recessivo da mãe. Aí ela teria a doença. Entendeu? Existe. Você pode fazer o aconselhamento genético. Ele vai fazer um mapeamento do seu genótipo e dizer as probabilidades de um filho seu herdar aquele gene. Depois que nasceu, você tem que fazer o sequenciamento genético da criança. Ou seja, o que nós podemos concluir disso aqui? Indivíduos XX têm menor probabilidade de apresentar. Percebam que em 3 gerações, 1, 2, 3 gerações, nenhum indivíduo XX manifestou a doença. Mas pelo menos 3 indivíduos XY manifestaram. Indivíduos XY, portanto, têm maior probabilidade de manifestar. Por quê? Porque eles só precisam de uma cópia do alelo recessivo. O gene não é transmitido de pai para o filho, ou seja, um pai nunca vai passar a doença para o filho masculino, para o filho XY. Por quê? Porque para ele ser XY, o Y tem que vir do pai.
Porque quem determina o sexo biológico da criança é o pai, não a mãe. Porque a mãe só tem a opção de mandar X para a criança. Só que nesse caso aqui, a mãe determina se a criança vai ter ou não a doença. Todas as filhas de um pai afetado são portadoras. Então, veja, o pai tem a doença, a filha dele também tem. Sempre que o pai tiver a doença, a filha vai ter a doença, porque a única opção de X que ele pode mandar para a filha é o X com o alelo recessivo. Agora, todas as filhas de um pai afetado vão ser portadoras, mas não necessariamente vão ter a doença. Por quê? Porque para elas terem a doença, a mãe tem que ter também pelo menos um alelo recessivo e mandar ele para a filha, como a gente viu aqui. Ok? Deu para entender isso aqui, pessoal? Sim? Bacana, então. Então, gente, por hoje é isso, tá? Isso é o que eu tinha para apresentar para vocês por hoje, ok? Falta 2 minutos para a gente encerrar a aula. Estão dispensados. Ótimo final de semana. Espero que todos estejam bem. Se tiverem dúvidas, me mandem um e-mail com as dúvidas e me cobrem de enviar os slides, porque eu vou esquecer. Eu não fico bravo, tá? Pode mandar um e-mail cobrando, ok? Obrigado pela presença e até a semana que vem. Tchau!